Vem cá, Breno, você falou então que você já trabalhava com empada antes de vir para Salvador. Quando foi que começou isso? Eu comecei em 2012. Eu fazia, tipo, sei lá, 20 empadinhas desse tamanho, mais ou menos. Tinha, eu acho que uns 50 gramas. E aí vendia na escola. Levava na vasilhinha, vendia na escola. Cara, que massa. Tipo, foi algo que você aprendeu em casa, assim, fazer empada? Porque aí eu vou relembrar da minha infância. Eu lembro das festas de aniversário, né? Que eu participava da família, ou confraternizações em geral. E aí, me desculpe se eu estiver ofendendo a gastronomia aqui. Mas a realidade era de fazer uma empada naqueles moldes de ferro, né? E aí cobria, fazia tampa, recheava, tampava e ainda passava gema de ovo, né? É, e era minha mãe que fazia, minhas tias e tal. Você teve essa ideia vendo a sua família fazer, no caso sua mãe ou alguém próximo, ou foi algo que você deu estalo e começou? Eu aprendi com minha tia. Minha tia sempre foi muito de fazer lanche, assim. Não era pra vender, mas, sei lá, deu vontade de comer um pão diferente, ela fazia. Um doce diferente, ela fazia. Aí uma vez ela fez empada, eu vi que era muito fácil de fazer. Eu falei, não, por que não vender, né? E aí pronto, comecei. Comecei a produzir, levava pra escola, e aí com o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. Eu tinha uma vasilhinha pequena, daí minha avó me deu de presente uma vasilha maior, só que as coisas cresceram tanto que eu passei a ter uma vasilha que era tipo desse tamanho, Cabia assim, quantas empadas mais ou menos nessa máquina? 120 empadas. Uou. E aí eu Vendia levava, todas? vendia tudo. Cara, que show, Esgotava mano. muito rápido. Show, show. Hoje não é muito diferente não, né? Mas a gente vai falar mais pra frente no programa. Até porque aqui, galera, ó, isso aqui é ouro. Foi uma luta pra conseguir, certo? Olha isso, gente. É assim, Mas tentação, né? Na mesa. daqui a pouco eu vou experimentar. Mas eu já conheço, na verdade, mas daqui a pouco eu vou experimentar. E então, Breno, e falando ainda nesse processo aí de início, né, da sua jornada como a pessoa que faz, né? Porque hoje você tem uma empresa, um negócio que graças a Deus e graças ao seu trabalho também dá certo. Mas como foi para sua família enxergar esse seu início de jornada vendendo empada, vendendo qualquer coisa, né? Porque você falou que foi muito novo. Em 2000, quantos anos você tinha em 2012? Eu acho que eu tinha 15, 16 anos por aí. É bem novo, né? E como o pessoal lá que tava com você encarou isso? No começo não levou muito a sério, não. Tipo, era uma coisinha assim pequena, sabe? Não afetava em nada, não ia desestruturar a família financeiramente, era uma coisa barata, então, tipo, tá fazendo, não tá tendo nada pra fazer mesmo, faz aí. E aí, quando as coisas começaram a dar certo, aí veio o incentivo. Até que chegou um momento que até minha mãe passou a vender as minhas empadas. A gente produzia e separava. Ela levava uma vasilhinha pra escola que ela trabalhava no Morro de São Paulo. E aí ela levava a vasilhinha, chegava lá no barco que ela pegava, tinha várias colegas e aí pronto. Comprava todo mundo ali. Às vezes tinha até tipo encomenda, já ia tudo vendida. E aí quando ela chegava, ela me repassava o dinheiro, era um incentivo. As coisas foram melhorando mais ainda e aí meus pais me deram um forno industrial, industrial não, semi-industrial. E aí eu comecei a me dedicar mais ainda, a ter bandeja, comprar mais formas, procurar mais variedade de recheio. Então tinha maracujá, tinha limão. E aí fui investindo nisso. Desde novinho, né? Você já tinha essa visão de buscar melhoria do seu negócio. E assim, pra mim é muito perceptível que hoje, no patamar que você tá, tudo que você fez lá atrás, tudo que você se dedicou, reflete. Confidenciar, gente. Eu, aluna da UFBA, penei meu curso inteirinho. Não consegui comer empada de Breno, nunca na vida. Vim comer empada de Breno Foi tem, recente. tem uns 2 meses. 2 meses. Fora da 2019. UFBA. Então, assim, Breno, ele já fazia filas, né, nos prédios da UFBA. Já causava lá na faculdade de arquitetura. Quem for xeretar lá o Instagram dele, eu fui xeretar seu Instagram. Tem foto das filas, tem foto da produção dele quando ele nem estava em Salvador ainda. Tem muita coisa legal lá da história dele. Então, pra mim, hoje, tudo onde você chegou faz muito sentido pelo que você se dedicou. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é: qual a maior diferença, né, entre
a empada de Breno hoje e a empada que Breno vendia lá em Itaperoá na escola? Tem diferença de receita? A receita é a mesma? Tem diferença, muita diferença. Tipo assim, você passa um tempo, você começa a produzir uma coisa, depois de um tempo você percebe que pode aplicar mudanças. Então, inclusive do feedback das pessoas. Por exemplo, eu acho que essa massa está muito grossa. E aí você começa a estudar aquilo e a tentar afinar a massa. E aí você deixa uma massa mais fina, meio que mais lapidada. Eu achei esse recheio muito seco. Então você aplica técnicas para deixar um recheio mais molhado, mais cremoso. Então assim, mudou muito. Inclusive de quando eu cheguei aqui em Salvador para hoje, já mudou completamente. Então assim, não sou uma pessoa que para e se conforta naquilo. Eu acho que minha empada tá boa aqui. Não. Eu acho que tem muita coisa a melhorar. Inclusive vai melhorar. Opa, daqui a pouco. Senti Calma. um spoiler. Calma que tá cedo. E aí eu queria saber desse primeiro impacto para chegar em Salvador, como é que foi, como é que você lidou com essa vinda depois da emoção de passar no vestibular, numa faculdade que é referência aí, não só a nível norte e nordeste, mas referência nacional. Mas tudo isso traz uma mudança na rotina de vida, né? Eu particularmente nunca morei fora de Salvador, já viajei quando eu jogava basquete, enfim, mas nunca morei fora de Salvador e eu queria entender de você como foi esse impacto de sair de Itaperoá. Itaperoá, inclusive, que é a cidade do filme O Alto da Compadecida, da história? Não é? Não. Ui. A do filme é Itaperoá, Paraíba. Então furo total aqui do anfitrião, porque eu jurava, eu passei ontem a noite toda falando a Larissa que eu ia tentar fazer alguma referência com o filme O Alto da Compadecida, porque eu jurava que era Itaperoá daqui, mas eu não sabia. Então, Suassuna, desculpa por manchar sua obra aí, falando que invertendo as cidades, tá? Mas e aí, como foi esse impacto de chegar em Salvador? Porque eu acredito que a rotina é totalmente diferente, né? Uma realidade muito diferente. Tipo assim, lá em Itaperoá você pode fazer qualquer coisa a pé. Aqui em Salvador é mais complicado. Lá tem mais ou menos quantos habitantes, você sabe assim? Tipo, chute. 19 mil por aí. Tá. Então a cidade é pequena, tudo é mais próximo. E aqui em Salvador é muito diferente. Tipo, eu andava lá 3 quilômetros pra ir em algum lugar. E aqui eu não consigo fazer isso. Eu pego um ônibus, sabe? E eu acho isso muito estranho, muito diferente. Inclusive as pessoas que vêm de lá pra cá notam isso. A gente ficava aí e a gente andava 3 quilômetros tranquilamente, de um lado pro outro, fazendo um monte de coisa. E aqui a gente pega ônibus. E é uma coisa... Lá não tem o transporte público assim. Nem particular é mais difícil, sabe? Você pega uma Topic de um lugar pro outro, não dá. A maioria das pessoas locomove ou de carro próprio, ou de bicicleta ou andando. Então é uma realidade diferente. Até mesmo esse negócio de pegar um ônibus. Porque o ônibus que eu pegava lá, ele tinha um destino só. Tipo, passava na porta da minha casa e parava na porta da escola. Então ele ia passando na porta de todo mundo lá e parava na porta da escola. Pra voltar a mesma coisa, pegava na escola e voltava pra casa. E aqui não, eu tinha que saber qual era a rota que o ônibus fazia. Decorar a linha de ônibus, roteiro. E desde 2016 aqui ainda me perco. Eu também. Eu fico, meu nasci Deus do e céu. me criei aqui. Tem horas que eu falo, onde é que eu tô? Porque na verdade a prefeitura de vez em quando muda as linhas aí. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque eu fico bem chateado quando eu vou falar disso. Mas de fato o transporte público em Salvador ele existe, mas ainda tem os seus problemas, né? Mas eu queria também entender